Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu tô aqui pra fazer um vídeo a respeito de relacionamento, tá? O que eu gostaria de falar pra vocês, vale pra casamento, namoro, noivado, enfim, é a respeito da intimidade do relacionamento, né? Com o passar do tempo, é comum que o casal deixe de se abraçar, se beijar, se tocar. E aconteceu um incidente no trabalho do meu esposo, né? Que uma mulher que ele não conhecia, ele me contou quando chegou em casa, porque assim, a gente baseia muito nosso relacionamento na transparência. Então ele me contou quando chegou em casa que teve uma mulher que apertou os braços dele, assim, dizendo que ele era forte, que ele era alto e tal, assim, dando esse significado, né? E ela tava ao lado do parceiro. Muita gente vai dizer, ah, isso é besteira, ela só quis brincar, ou ela é extrovertida, só que eu vejo isso como falta de respeito. Mas eu não vim falar simplesmente desse clichê, né? Ah, que um cara, uma mulher chegou e desrespeitou, um cara chegou e desrespeitou. Não somente sobre isso em relacionamento. O que eu tô aqui pra falar é que esse tipo de situação abre brechas nos relacionamentos. Por quê? Se o relacionamento estiver fragilizado, o homem e a mulher não estiver dando atenção ao outro, não estiver sendo carinhoso com o outro, esse tipo de situação abre brecha. Porque o homem, às vezes, pode pensar o seguinte: eu não estou sendo valorizado em casa. Minha mulher não tá me dando atenção, mas olha, tá vendo essa mulher da rua me dar atenção. E aí cria aquela ilusão de que quem tá de fora, quem é da rua, é melhor do que quem tá dentro de casa. E assim, lógico que não é verdade, né? É só uma ilusão. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, a gente sempre acha que quem tá de fora trataria a gente melhor. Aí se eu tivesse com aquela mulher, ela me trataria melhor dentro de um relacionamento. Ai, que se eu tivesse com aquele homem me trataria melhor. Sendo que, gente, isso é uma ilusão, tá? Tem gente que nos trata bem porque não tem convivência conosco. Mas se fosse conviver com a gente, né, e veria os nossos defeitos, não trataria tão bem assim. Mesma coisa, o homem poderia pensar da mesma forma, né? Eita, essa mulher que tá me dando bola na rua, ela, se tivesse convivência comigo, não me trataria tão bem, né? E às vezes tá essa comparação, né? Tanto a mulher se sente às vezes mais valorizada por quem é de fora, tanto quanto o homem, né? E assim, isso é complicado, por quê? Porque não é verdade. Não é verdade. Muitas das vezes a gente acredita, né, que a gente só vai ser valorizado quando a gente tá com outras pessoas, que por dentro de casa não é. E por que eu tô dizendo que isso é uma brecha? Porque às vezes o inimigo mesmo, tá? Eu acredito sim na questão espiritual. Então, às vezes o inimigo mesmo coloca pessoas no seu caminho pra fazer com que você tenha um outro entendimento sobre o seu relacionamento. Então, às vezes você tem um relacionamento bom, mas às vezes tá passando por uma fase difícil, ou passando por uma crise e tal. E aí aparece alguém, né? Magicamente alguém que lhe entende. No caso dessa moça, só foi um gesto assim, ele disse que nunca conversou com ela estava do lado do parceiro dela, né, ela era da igreja, que é uma coisa que eu acho muito estranha, né, gente da igreja que fica com essa intimidade toda. E ela era de uma igreja rígida, né, da Assembleia de Deus, assim, eu acredito que a igreja, a Assembleia de Deus é uma igreja rígida. E quando eu digo igreja rígida, não vejam, gente, como um sinal ruim. Ah, é uma igreja ruim. Não, é que eu tô dizendo assim, questão de dogma, questão de respeito, é uma igreja que exige muito respeito, inclusive homens e mulheres, pelo que eu saiba, não se abraça muito, principalmente se for comprometido, só pega na mão e diz a paz do Senhor e cada um vai pro seu lado. Geralmente é assim na igreja Assembleia de Deus, né? Então, assim, eu fiquei sabendo disso e eu fiquei chocada, porque eu fiquei pensando assim, como é que uma mulher que é de uma igreja, assim, super rígida, faz esse tipo de coisa ainda mais do lado do parceiro. Então, provavelmente vão dizer, ah, é porque ela é extrovertida, por isso que o parceiro não ligou. Mas assim, gente, eu acho, independente de ser extrovertida ou não, eu acho um falta de respeito. Você ter um contato físico com uma pessoa que você não conhece, pegar uma brincadeira, criar uma intimidade com uma pessoa que você não conhece, tá? Mas assim, eu acho que a gente que tá dentro de um relacionamento, a gente precisa ser muito observador, muito observadora quanto a isso, tá? Como você está tratando o seu parceiro? Independente se a sua rotina é corrida, se sua rotina é pesada, você precisa ter um tempo de qualidade com o seu parceiro. Precisa de ter um toque físico, beijo, abraço, as coisas não podem se perder, gente, na rotina. Tem casal que simplesmente passa o dia inteiro, não se beija, não se abraça, não diz que o outro tá bonito, e o relacionamento vai cair na rotina, vai se perdendo. E quando eu digo cair na rotina, gente, é cair na rotina pro lado ruim, porque a rotina faz parte da nossa vida. Hoje em dia as pessoas também querem viver como se não existisse rotina. Não, o relacionamento não pode cair na rotina. O relacionamento vai cair na rotina. A vida, gente, é feita sobre rotinas. De vez em quando a gente sai da rotina pra ir pra um restaurante, pra fazer uma viagem, mas não dá pra um casal viver assim. Um casal que tem trabalho, que tem filho, que tem responsabilidade, não dá pra viver viajando. Não dá pra viver saindo pra jantar às vezes, né? Seja financeiramente ou porque não vai ter energia pra fazer isso tudo mesmo. Mas que de vez em quando é necessário, por exemplo, sair pra viajar, sair pra um restaurante, às vezes é necessário sim, tá? Tem vezes que é super necessário.
Olha, eu vou dar um exemplo a vocês, tá? Eu tenho um bebê de 3 meses, vai fazer 4 meses agora, mês que vem. E por conta do meu dia a dia com o meu bebê, muitas vezes eu não posso dar toda a atenção da forma como eu gostaria para o meu parceiro. Mas eu me esforço, sabe? Eu me esforço bastante para dar atenção para ele, com privação de sono, com cansaço, tendo que dar conta de bebê e dar conta de casa. Não é fácil, mas eu me esforço. Por quê? Porque eu entendo que o relacionamento, ele precisa de esforço. E assim, é difícil? É, mas eu sei que é uma fase e vai passar. A questão da privação de sono é uma fase e vai passar. Já já eu vou estar dormindo a noite toda, já já o meu bebê também vai estar dormindo a noite toda, porque ele dorme bem, graças a Deus. Porém, ele ainda acorda de madrugada para mamar, para eu trocar a fralda, porque senão a fralda vaza. E é porque a gente botou uma fralda boa, a gente botou a fralda da Mami Pouco, que é uma considerada uma fralda boa, e mesmo assim vaza, sabe? Então, assim, eu tô tendo todos os cuidados com o meu bebê possível, mas fazendo de tudo, gente, pra não negligenciar o meu relacionamento. Por quê? Porque é importante você dar atenção pro seu relacionamento. Ah, é fácil? Não é. Não é. Inclusive, graças a Deus, o meu parceiro reconheceu isso, né? Ele disse pra mim, Angela, olha, você, graças a Deus, eu vejo seu esforço, porque tem mulheres que nessa fase que você tá, não quer saber do parceiro, não quer saber de ter intimidade com o parceiro, não quer saber de dar atenção ao parceiro, nada. Nada, porque é uma fase cansativa. E, gente, eu não tô aqui pra julgar. Não tô aqui pra julgar a mulher que não consegue dar atenção pro parceiro. Por quê? Porque cada um sabe, cada uma sabe onde seu calo aperta. Então, tem mulheres que estão em privação de sono, estão muito cansadas com casa, com o bebê, com tudo, que não conseguem dar atenção pro seu parceiro, não conseguem ter disposição para ter intimidade com o parceiro. Por quê? Porque depende do parceiro também. Tem homem que trata a mulher mal no dia a dia e chega de noite que é intimidade. Essa mulher não vai querer nada com esse homem. Porque a mulher não funciona assim. A mulher ela precisa ser bem tratada durante o dia para querer dar atenção e para se esforçar dentro do relacionamento. Então, se uma mulher, às vezes, ela não tá dando o melhor dentro dela do relacionamento, o homem ele precisa pensar como ele está tratando ela bem. Agora, se o homem trata bem a mulher dentro do relacionamento e ela não quer intimidade com ele, não quer proximidade, aí o problema mostra que está com ela. Ela precisa fazer uma reposição hormonal, ela precisa se resolver emocionalmente se for um problema emocional, tá entendendo? Mas assim, é necessário, sabe? Você pesar na balança como eu estou sendo dentro do meu relacionamento. Porque assim, eu tenho um relacionamento longo. Eu vou fazer 7 anos de relacionamento. Já completo 10 anos. E é muito comum que dentro do relacionamento, com o passar dos anos, você não vai ser da mesma forma como você era no início. Você tenta manter, sim, e você precisa se esforçar para manter algumas coisas do início, mas não vai ser, gente. Porque o relacionamento passa por fases. Tem a fase inicial de conhecer, da paixão, depois vem o amor maduro, e não tem como você voltar para aquela paixão do início. Mas tem como sim você resgatar o amor, a admiração. Se ao longo do caminho você foi perdendo a admiração pelo seu parceiro, ou você foi a pessoa que o seu parceiro perdeu a admiração, vocês juntos podem trabalhar para alcançar o resultado. Agora precisa os dois querer. Porque relacionamento é sobre duas pessoas. Relacionamento é sobre os dois. Então, aquilo que dizem, né? Quando dois não querem, né? Ou quando um não quer, quer dizer dois não brigam. Então, assim, se você percebe muitas vezes, mas eu vejo que meu parceiro não se dedica, ou a minha parceira. Mas faça a sua parte, sabe? Faça a sua parte, entregue pra Deus, ore a Deus, peça pra Deus restaurar o seu relacionamento. Principalmente se você tiver filho, tá? Porque é normal que os relacionamentos passem por uma fase difícil, passem por uma crise, mas ore a Deus, peça a Deus pra restaurar o seu relacionamento. Eu acho que hoje em dia, gente, tem muito conteúdo na internet para pessoas que querem restaurar o relacionamento, pessoas que querem viver algo novo da parte de Deus. Eu estava ouvindo um podcast aqui pelo YouTube de uma mulher que ela estava dando o testemunho dela, do casamento dela, que ela tinha filhos nesse casamento e ela teve crise no relacionamento, mas ela lutou pelo relacionamento dela, ela lutou pelo parceiro dela e graças a Deus ela conseguiu restaurar o relacionamento dela. Então, assim, relacionamento, gente, não é fácil, mas você precisa se esforçar. Por quê? Porque se toda dificuldade que você tiver dentro do relacionamento, você terminar o relacionamento, você nunca vai conseguir durar o relacionamento com ninguém. E existe, infelizmente, muitas pessoas assim que não conseguem durar o relacionamento com ninguém. Por quê? Porque toda dificuldade que tem no relacionamento pensa logo em terminar. Mas se você fizer isso, você nunca vai conseguir ter um vínculo duradouro com ninguém. Se tudo que acontece, você, vou terminar. Aconteceu um desentendimento e vou terminar. Você vai ficar pulando de pessoa em pessoa e você nunca vai ter algo sólido na sua vida. Você nunca vai construir algo bom na sua vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Foi uma coisa que aconteceu, lógico que me incomodou. Lógico que eu fiquei chateada com essa situação. Porém, eu consegui tirar uma lição disso. Eu consegui abrir os meus olhos em relação a isso eu preciso dar atenção. Graças a Deus, ele não deu abertura para ela, né? Porque ele entende o lugar dele de compromisso, ele sabe da responsabilidade dele, ele sabe que ele tem filho e tudo.
tem compromisso, né? Principalmente com Deus, além de ter compromisso comigo e com meu filho, ele tem compromisso com Deus. Mas assim, isso me fez refletir de que muitas vezes é assim que começa um adultério, uma situação ruim. Quando a pessoa ela não sabe ser fiel ou quando o relacionamento está passando por crise. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like que me ajuda bastante. Se inscreve no canal e um beijo.